Deus está aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas vidas em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 32. Vamos ver o que Deus vai ministrar aos nossos corações. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Enquanto vocês vão procurando, a gente vai louvar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável. Senhor, tu és. Se você sabe, adora o Senhor. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu és incomparável, Jesus. Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A ti seja dada toda a honra, Senhor. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Seja entronizado, seja honrado. Assim como aqueles anciões, Senhor, lançavam as suas coroas aos seus pés, diante do teu trono, nós nos lançamos aos seus pés essa noite e pedimos ao Senhor a tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor invada o nosso coração, através da tua palavra, através, Senhor, daquilo que o Senhor administrar os nossos corações essa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17. Tinha marcado aqui e me perdi todo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, eis aqui um personagem na palavra de Deus que eu de verdade eu gosto muito desse personagem, esse personagem real, né? Que já viveu nessa terra que nós pisamos, chamado Davi. Ele me inspira muito. As atitudes de Davi, a vida de Davi como um todo, ela me inspira muito. A devoção que Davi tinha perante o Senhor. Alguns fatos marcantes da história de Davi. O cara que ele solidificou a nação de Israel inteira. O cara que é na Bíblia tido como homem segundo o coração de Deus. O cara que
foi ungido pelo profeta Samuel, o segundo monarca de Israel, ungido pelo profeta Samuel como rei da nação. O cara que a nação de Israel viveu o auge da sua história com Davi sendo o rei dessa nação. Um homem que tinha caráter. Eu gosto muito da passagem da amizade de Davi para com Jonas. Demonstra muito isso, a amizade de ambos, um para com o outro, o senso de justiça que havia entre os dois, a amizade de Davi e a palavra mantida de Davi, mesmo após a morte de Jonas. Eu acho muito lindo isso. A Bíblia descreve a amizade deles dois como até maior do que a amizade entre mulheres. E faz me lembrar quando eles fizeram um juramento um para com o outro, fizeram um pacto, uma aliança, e um dizendo para o outro: olha, que se caso alguma coisa acontecesse com um dos dois, que eles deveriam agir de benevolência para com a sua prole, a sua descendência. E de fato Davi cumpriu essa palavra. Do mesmo lado, Jonas também, que quando Davi passou a ser um fugitivo de Saul, Jonas também honrou a Davi, o livrando muitas vezes, mantendo a sua palavra muitas vezes. E veja que Jonatas, ele era o sucessor direto, né, vamos assim dizer, ao trono de Saul. Mas ele entendia a presença do Senhor, ele entendia o que estava no coração de Davi. Ele entendia que realmente Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus havia escolhido para ser o rei da nação. E Jonatas por nenhum momento quis usurpar isso, quis pontuar isso, quis afrontar isso. Ele entendia que Davi era realmente alguém diferente, era alguém escolhido por Deus para ser o rei da nação. Eu acho isso lindo demais. Isso demonstra o caráter que Davi tinha como pessoa, como ser humano. Ao passo que, ao mesmo tempo, Davi também teve inúmeras falhas, cometeu inúmeras falhas que você com certeza deve conhecer bem. Davi, ele pecou por diversas vezes. Davi, ele numa tacada só, ele fez a lenha, ele destruiu o seu reinado no auge da sua carreira. A Bíblia fala que quando os reis saíram à guerra, né, a pelejar, porque Davi estava o tempo todo ocupado. Davi era um grande estrategista, um grande senhor das guerras, vamos assim dizer. Mas no dia que ele ficou desocupado, e a Bíblia descreve que nos dias que os reis saíram à peleja, saíram à guerra, onde estava Davi? Davi estava em casa de pijama assistindo Netflix. E foi no momento em que ele desgraçou todo o seu reino ao conspirar, você conhece a história que levou o declínio, o fracasso de Davi. Davi era um cara que ele uniu a nação de Israel, ele solidificou a nação de Israel, ele conseguiu unificar as 12 tribos, mas ele não conseguiu administrar sua própria casa. Isso é um fato, isso é uma grande verdade. Você vê que a casa de Davi, ela foi tomada por rebeliões, por conspirações, por mortes entre seus próprios filhos, e os seus filhos conspirando, até mesmo contra o seu pai. A Bíblia fala que Davi teve que sair da nação uma vez para evitar uma guerra civil dentro do próprio povo, a um ponto que chegou a vida pessoal de Davi, a casa, a família de Davi. Mas o bacana disso tudo é que mesmo assim, lá no Novo Testamento, Davi é citado como um homem segundo o coração de Deus. O pastor já pregou aqui por diversas vezes, porque Deus olhava para Davi, e mesmo com todas as falhas que Davi cometia, todos os erros que Davi, os inúmeros erros que Davi cometia, Deus via em Davi um homem que estava disposto a fazer tudo aquilo segundo o coração dele, o coração de Deus. E algo que me chama muita atenção é que Davi, ele não permitia que os seus erros, que os seus pecados, que as suas falhas o afastassem de Deus. Ontem, o nosso apóstolo, ele estava ministrando até mesmo sobre isso. E uma coisa que ele falou lá ontem, que me chamou muita atenção, ele disse assim: olha, você não é desse corpo, você está nesse corpo, mas você não é desse corpo. Nós cristãos somos servos do Senhor, e temos esse entendimento
do que é Deus para nós, do que Deus representa para nós, do que a vida com Deus representa para nós, nós entendemos que nós não somos desse corpo. E ele falava sobre isso com muita veemência. Ele dizia que o nosso corpo necessita. O nosso corpo tem as suas necessidades, as necessidades fisiológicas. O nosso corpo cansa, o nosso corpo estafa muitas vezes. Você sente o cansaço, você sente o fardo. Muitas vezes na caminhada você se sente estafado, sabe, pesado. Às vezes você está numa fase muito boa, mas algumas vezes você está numa fase muito ruim. Os hormônios fazem parte do teu corpo. O desejo pelas coisas carnais fazem parte do corpo que está aí em você, que você na verdade está. Mas quando nós andamos com Deus, quando nós temos uma vida com Deus, nós conseguimos transcender isso. Nós conseguimos passar por cima dessas coisas que nos bloqueiam, porque querendo ou não, o pecado nos afasta, o pecado nos bloqueia, o cansaço nos bloqueia, a energia que nós muitas vezes gastamos na nossa correria, no nosso dia a dia, ela pode até nos afetar no sentido espiritual. Mas Deus, Ele te deu esse poder de dominar isso, de vencer o pecado. Eu acho muito lindo o que nós estamos falando sobre Davi, porque a Bíblia ela não esconde as falhas de Davi. Ao mesmo tempo que ela fala que Davi foi um grande rei, um homem de Deus, um homem que revolucionou a história da nação de Israel, um homem que fez coisas tremendas, que guerreou, a vida dele foi intensa, de combate, de guerra, um homem estrategista. Mas a Bíblia também aponta as falhas que ele cometeu. Mas também, ao mesmo tempo que nós vemos as falhas de Davi, nós vemos Davi se arrependendo, nós vemos um coração quebrantado. Em Salmo, se eu não me engano, 51, fala Davi ali expressando para Deus, Davi colocando para fora tudo aquilo que ele sentia que era um fardo, que era um peso espiritual. Ele dizendo: Senhor, não me lances fora da tua presença. Olha só isso. Me dê um coração, um espírito reto, um espírito voluntário. Dá-me a alegria da tua salvação. Não tires de mim o teu espírito. Veja, Davi, ele não se permitia estar longe de Deus. Davi, ele não se permitia estar afastado de Deus. Era como um sensor. Davi estava sensível à voz de Deus. É o que nós precisamos estar, porque a falhas todos nós estamos suscetíveis, a erros, a fardos pesados, a lutas constantes, todos nós estamos suscetíveis. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus poderoso. Nós precisamos entender que nós devemos nos confessar diante do nosso Deus, que o nosso Deus, Ele merece a nossa reverência. O nosso Deus, Ele merece a nossa satisfação. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E confessar os seus atos, as suas falhas a Deus é muito importante. E Davi, ele não se permitia. Nós não podemos nos permitir. Uma vez nosso pastor pregou aqui, ele falou: gente, você está cansado? Vai cansado mesmo. Você está com medo? Vai com medo. Vai para a guerra com medo, vai para o enfrentamento com medo, porque Deus está contigo. Me faz lembrar de Moisés, quando o Senhor se manifestou pela primeira vez no Monte Sinai, no Monte Horebe, mesma coisa. E Moisés, ele relutou contra o chamado, ele relutou contra a proposta. Ele disse: Senhor, eu sou um homem de língua pesada, de lábios pesados. Eu estou fugindo de lá, o Senhor está mandando eu voltar para lá, para poder livrar esse povo. Eu não sou capaz disso. E chega uma hora que Deus fala: olha, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ele diz: você vai. E ele foi. E Deus deu a ele todas as ferramentas. Deus ainda facilitou para Moisés. Disse: não, eu vou levantar o teu irmão, e ele será o seu porta-voz diante de Faraó. Mas você vai cumprir o chamado que eu estou te dando. Querido, nesse tempo, Deus está chamando pessoas corajosas. Nós vamos ver aqui esse homem de Deus chamado Davi, no momento em que ele ficou popular, vamos assim dizer, que ele teve um grande conhecimento. Foi a partir deste momento que toda a nação estava atemorizada, toda a nação estava estafada, cansada, sendo oprimida pelos filisteus. E este moço jovem foi o único que demonstrou coragem para enfrentar, foi o único que demonstrou coragem para guerrear.
Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo muito difícil. Estamos passando por um deserto muito grande. Estamos vivendo em época de pandemia. Você com certeza já viu muitas pessoas, ou já ouviu falar de muitas pessoas que partiram. Os números são grandes e isso tomou uma proporção global, não apenas nacional. Não, isso é em toda parte do mundo. Mas há uma promessa para nós. O Senhor falou assim: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, né? Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem poder para sarar essa terra. Deus tem poder para salvar os teus. Deus tem poder para salvar aquele que está na esquina se prostituindo, que está entregue ao mundo da droga, que está imerso nesse mundo de pecado, nesse mundo torto. Deus tem poder para salvar através de ti, através da tua coragem, através da tua determinação, através do teu amor pela obra do Senhor. Deus tem poder para sarar essa terra. Veja, muito mais forte, muito mais destrutivo do que o Covid-19 é o amor que está se esfriando. Muito mais destrutivo do que o Covid-19 é as pessoas que estão vivas, mas na verdade estão mortas espiritualmente. O amor já foi, o amor já se esvaiu. Não há mais amor nas pessoas, no coração das pessoas. Os valores estão invertidos. Às vezes a verdade se abate e a mentira acaba prevalecendo, porque muitas vezes quem tem a verdade não tem a coragem de expor essa verdade, e a mentira cresce. Nós estamos vivendo um tempo de sofisma, de meias verdades, que na verdade não é meia verdade, é uma mentira. Mas você tem a palavra de Deus, mas você tem a verdade, mas sobre a tua vida é uma espada. Deus disse para Moisés: Moisés, toma esse cajado, porque com esse cajado tu farás os sinais. E quando o tempo se passa, depois daquele confronto todo, daquele enfrentamento todo, aquela peleja de Moisés com o faraó: libera, não libera meu povo, libera, não libera meu povo. O povo, aí o faraó libera o povo. Depois a Bíblia fala que o próprio Deus endureceu o coração de faraó. Faraó vai intentar contra os filhos de Deus, contra o povo de Israel, e no meio do mar o povo está cercado, está na frente as águas do mar vermelho, e o exército vindo atrás, e Moisés: meu Deus, e agora? Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que clamas? Toca nessas águas. Diz o meu povo para marchar. Diz o meu povo que marche. Nós precisamos marchar sobre a dor, querido. Nós precisamos marchar sobre o medo. Nós precisamos marchar sobre a imoralidade. Quando a verdade se cala, a mentira prevalece. Quando você tem o chamado e não cumpre esse chamado, alguma coisa de ruim pode acontecer. Você já viu aquele episódio do Chaves? Enquanto você está respirando, morre 1000 na China. Leve isso para o lado espiritual. Enquanto nós não cumprimos o nosso chamado, alguém pode estar sendo prejudicado por isso. Quantas vidas nós poderíamos estar salvando se cumpríssemos o nosso chamado? Quantas vidas, quantas pessoas poderiam estar aqui se nós cumpríssemos com audacidade, né? com verdade, com mais firmeza o nosso chamado. E eu gosto muito desse texto, dessa história de Davi, porque foi no momento que a nação de Israel estava sofrendo ataques terríveis. Foi no momento em que o próprio rei da nação ele ficou impotente. O próprio rei da nação, ele está desesperado, até porque Deus já havia se afastado dele. É muito importante a gente frisar isso. Saul, o homem que foi escolhido a pedido do povo, mas com a aval do Senhor, começou bem o reinado. O Jorge pregou sobre isso aqui na quarta-feira, tremendo. Mas começou até bem, mas não terminou bem. A Bíblia fala que Saul ele começou a ficar relapso para com o chamado.
vamos assim dizer, com aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele ficou relaxado. Saul, nós vivemos ainda a influência da geração de Saul. Qual é a geração de Saul? A geração que foi rejeitada pelos céus. É triste. A geração que foi rejeitada pelos céus. A geração que está mais preocupado com o julgamento das pessoas do que com aquilo que Deus realmente quer. A geração que prefere sacrificar do que obedecer. A geração que não está nem aí. Você veja a que ponto Saul chegou. Um dia antes da sua morte, o homem que tinha sido eleito pelo povo de Deus, um homem que tinha uma responsabilidade enorme de liderar o exército do Deus vivo, ele vai consultar uma feiticeira, porque o Espírito Santo de Deus já havia se afastado dele. Olha que ponto Saul chegou. E as coisas não vão bem, porque o líder da nação, ele estava num fracasso espiritual tremendo. E todo o povo disperso. Mas eu louvo ao Senhor, porque Deus sempre tem um remanescente. Eu louvo ao Senhor, porque em meio ao caos, em meio à dor, em meio às lutas, o Senhor nos fez uma promessa, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E é nessa promessa que eu acredito, irmãos. Às vezes as pessoas trazem muitas palavras, e até viável que se traga, é até importante que se traga sobre os fatos que têm ocorrido, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre a nação de Israel, que é uma bomba relógio. Mas a minha alegria é essa promessa que Deus nos fez, que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Não é, Deus não está falando da igreja num aspecto físico, porque Ele disse uma vez que não ficaria pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mas Ele está falando de você. Você é a igreja, você é o templo, você carrega a presença do Senhor. E é isso que me alegra. A visão de Daniel sobre a estátua de Nabucodonosor, ela descreve o tempo que nós estamos vivendo, coisas que já passaram e coisas que estão acontecendo. Veja, os impérios que vieram, o Império Grego, o Império Romano, o helenismo que veio junto com o Império Grego, as influências do helenismo, essa coisa humanista que ainda é influência em muitas pessoas, em muitas igrejas, de colocar o homem no centro, de trazer uma canção antropocêntrica. Isso é influência do helenismo, do Império Grego. E logo veio o Império Romano, o Império Greco-Romano, que pegou muito essa coisa do grego. E daqui a pouco veio o Senhor, e Ele estabeleceu a sua igreja, que era a visão que Daniel tinha da pedra que seria lançada sem auxílio de mãos e derrubaria todo esse império. Deus, o profeta Daniel estava querendo dizer sobre a igreja, sobre o reino dos céus. Você vai ver Jesus dizendo: olha, Pai, o reino dos céus será semelhante a das virgens. O reino dos céus será semelhante a isso, porque o Senhor implantou o reino dos céus na terra, e nós somos a extensão desse reino. Você é a extensão desse reino. Os reinos vieram, os impérios vieram, mas nós continuamos. As portas do inferno não prevaleceram e não vão prevalecer contra nós. E Davi, onde entra Davi nessa história? Eu, quando leio essa palavra, eu vejo que Davi, eu entendo assim: Davi, ele foi o elemento surpresa de Deus para aquele tempo, para aquele momento ali. Eu acho que ninguém esperava que aquele rapaz, usado pelo Senhor, pudesse ser capaz de derrotar aquele gigante filisteu. Ele foi o elemento surpresa. Ele tinha a desconfiança de muita gente, inclusive de pessoas da sua própria casa, inclusive do seu irmão. A Bíblia fala de um debate, do momento em que o seu irmão, se eu não me engano, Abinadab, ele se exalta para com Davi, sem Davi ter feito nada, só porque Davi estava ali no local. E ele tinha desconfiança do rei. O rei, tipo, na cabeça de Saul, é o que tem, então é o único que se manifestou. Mas como já dito,
O povo de Israel estava vivendo uma pressão tremenda. A Bíblia fala que o exército filisteu, eles acamparam ali próximo às terras ali de Israel, e eles montaram um acampamento ali por 40 dias. Golias propôs um desafio, e o desafio de Golias era o seguinte: tem homem aí para me derrotar? Tem algum homem aí que me derrote, que me vença? E Saul está desesperado. Saul não vê ninguém que pudesse enfrentar aquele gigante, porque o cara era grande. Alguns dizem que o cara tinha 3 metros, outros dizem que passava dos 3 metros, outros dizem que tinha 2,90. O mínimo que eu ouvi foi 2,90, mas 2,90 já é coisa pra caramba. Era um cara com uma força descomunal. A Bíblia descreve Golias de Gate como cruel na batalha, guerreiro treinado desde jovem, desde moço, que tinha habilidade para matar. Ele ostentava uma armadura que cobria todo o seu corpo. Ele tinha um escudeiro que levava a sua lança, a sua espada. E era um cara amedrontador só de ver, pelo que a Bíblia descreve. Então era um cara que ele já tinha uma fama de cruel, e ele quis subjugar a nação. Até porque o exército filisteu já estava avançado em questão de armamento. Eles já estavam na idade do ferro, e a nação de Israel estava em desvantagem, porque estava na idade do bronze ainda. Então era um povo que estava mais atualizado em questão de armamento, de tecnologia, de arma de combate, sabe? E foi um momento em que o improvável aconteceu. E Davi, quando ele tomou conhecimento dessa proposta, quando Davi tomou conhecimento dessa afronta, a Bíblia fala que Davi ele ficou indignado. Ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Veja, Davi ele ficou preocupado com as causas do reino. A Bíblia diz que Saul ele estava fazendo uma campanha para que quem vencesse o gigante Golias, ele ia ficar isento de pagar impostos. Ele teria Saul como sogro, já que Saul estava disposto a entregar sua filha em casamento do vencedor que vencesse aquele gigante. Então era um cara que estava fazendo, sabe, estava oferecendo uma proposta muito boa, aparentemente, para quem vencesse aquele gigante. Mas ninguém tinha coragem. O próprio Saul não tinha coragem de enfrentar aquele gigante, porque o cara era grande, o cara era amedrontador. Mas Davi não estava preocupado com essas propostas. Davi não estava preocupado em ser genro do rei. Davi não estava preocupado em ficar isento de pagar impostos. Davi não estava preocupado com isso. Davi estava preocupado com as causas do reino de Deus. Por que muitas vezes nós vemos pessoas com a sua vida espiritual quebrada? Porque não estão preocupados com as causas do reino. Muitas vezes são pessoas talentosas, pessoas que receberam de Deus habilidades para promover o nome do Senhor, mas começam a promover o seu próprio nome. Estão preocupados em promover a sua imagem, e não estão preocupados com as causas do reino de Deus. As causas do reino de Deus não fazem sentido para essa pessoa, não afeta essa pessoa. E Davi, ele manifestou o interesse de lutar pelo reino de Deus, de lutar pelas causas do reino de Deus. Ele diz: olha, quem é este incircunciso que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Eu aprendo que Davi, além de ser um bom patriota, ele era temente ao Senhor. E ele manifesta essa coragem. Ele chega até Saul e ele negocia com Saul para que Saul permitisse que ele enfrentasse aquele gigante. Ele começa a dizer para Saul: olha só, aquele menino Davi, aquele jovem, ele falando aqui no versículo 32, não desfaleça, olha só, o coração de ninguém por causa dele, deixa incircunciso, porque ele não tem aliança com Deus. Davi, ele está fazendo o que Saul na verdade deveria estar fazendo. Davi, ele está encorajando o rei da nação. Tamanho amor que Davi tinha pelo exército, pelo povo de Deus e pelo Senhor. Ele fala: ó,
e vou pelejar contra esse gigante. Aí Saul fala: mas você é moço, você é ruivo, você é franzino, você é pequeno. E ele já é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele é um cara, Davi, eu imagino ele falando: Davi, você não tem noção do que você vai enfrentar, cara. Ele é um cara experiente na batalha, experiente na guerra. Ele é cruel, é um soldado cruel. E Davi começa: não, mas eu apacentava as ovelhas do meu pai, e quando saía um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e livrava aquele cordeiro, livrava aquela ovelha. Eu lançava a mão na barba, eu feria e o matava. Eu fiquei pensando, eu falei: cara, que coisa! Davi matou um leão e um urso. Um leão e um urso. Talvez ninguém tivesse esse conhecimento. Talvez as pessoas não tivessem essa ideia de que Deus já estava preparando Davi lá no meio, apacentando as ovelhas. Porque existem momentos da nossa vida que Deus está nos preparando, que Deus está forjando o nosso caráter, que Deus está fortalecendo a gente. E são às vezes momentos que ninguém está ali para ver. São momentos que muitas vezes é necessário que somente eu passe, que somente você passe. Existem coisas na nossa vida que acontecem que até mesmo a sua esposa, o seu esposo não tem conhecimento, mas Deus conhece. O Senhor está te preparando no meio das malhadas, no meio das ovelhas. Porque às vezes a gente olha e vê pessoas fortes, pessoas bem na presença do Senhor, pessoas que você, rapaz, você não sabe o que essa pessoa passou. Você não sabe quanto leão teve que matar, quanto urso teve que matar para chegar nessa condição. E Davi, apesar da pouca idade, apesar da tenra idade, era um homem que Deus estava preparando. É muito legal isso, que quando Samuel ele chega na casa de Jessé, porque Deus mandou que Samuel fosse lá, porque Deus já tinha escolhido a Davi como rei, mas até então Jessé não sabia, porque Davi ele era o menor de 8 irmãos. Davi, a Bíblia fala que ele não estava nem em casa quando o profeta chegou na casa de Jessé para escolher dos filhos de Jessé um ali para ser o rei. E a Bíblia diz que os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles eram soldados de Saul. Eles já eram guerreiros. Então acredito eu que na cabeça de Samuel, ele pensou assim: olha, entre esses caras aí que são soldados, vai que de repente Deus escolheu esse aí porque viu neles habilidade para isso. A Bíblia fala que Samuel ungiu um por um dos irmãos de Davi, e Davi não estava em casa. Ele ungiu um por um, e nenhum deles era o que Deus havia escolhido. E chega uma hora que Samuel fala: Senhor, já foi. Ele olha para Jessé e fala: olha, acabou os jovens, não tem mais ninguém para ser ungido. Aí o pai fala: não, ainda tem um que está no campo apacentando as ovelhas. Veja, acredito que nem a família lembrava do menino, do pobre do Davi. Até aquele momento. Ele diz: não, ainda tem um que está apacentando as ovelhas. Aí Samuel diz assim: ah é? Então manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa até que o menor não chegue para se assentar conosco. Deus está dizendo para nós: os grandes não se assentarão na mesa até que você, que tem o temor de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Seja humilde diante de Deus. Vamos ser humilde diante de Deus. Eu penso que arrogância não é você pensar muito de si, mas é você pensar menos dos outros. Nós precisamos, é claro, reconhecer a capacidade que Deus te deu, e você não pode fazer menos do que Deus deu para você fazer. Eu penso dessa forma. Mas humildade na vida da pessoa, na vida do servo de Deus, é tudo. Não uma humildade fingida, não uma falsa modéstia, né? Às vezes você elogia uma pessoa, eu entendo,
Porque às vezes você não sabe se você agradece, você fica sem graça, a pessoa te elogia e você fala, meu Deus, Mas às vezes a gente vê pessoas que falam, não, Deus é com você, eu vejo Deus na sua vida. Amém. Irmão, que isso? Amém, irmãos, eu aprendi amém, glória a Deus. Às vezes isso é tudo. Mas não é apenas uma humildade de momento, mas uma humildade na sua maneira de viver, na sua maneira de proceder, de reconhecer o seu irmão superior a você, de reconhecer que a mesma unção que foi liberada sobre a tua vida é possível ser liberada na vida do teu irmão também, e até maior. Eu tenho que desejar na vida do meu irmão algo maior do que eu recebi. Eu não posso criar uma disputa, sabe? Isso aqui não é disputa de quem canta mais, de quem prega mais, de quem fala mais. Não, aqui é casa de oração. Aqui é lugar de nos reunirmos para adorar o Senhor, de rasgar o céu, de trazer pessoas para adoração ao Senhor. Esse é o nosso propósito, de unir forças, de unificar as correntes e guerrearmos. E Davi, por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, ele tinha essa humildade, ele tinha essa experiência, mas ao mesmo tempo ele tinha coragem. Ele disse, não, eu vou matar esse gigante. Ele disse, olha, assim como o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele vai me livrar desse gigante também. Assim como eu matei esse leão e esse urso, eu vou matar esse gigante também. E o povo do Senhor será abençoado, e o nome do Senhor será glorificado. Importante é isso, que o nome do Senhor seja glorificado, que a presença do Senhor invada o teu coração, que os nossos momentos de reunião, de adoração ao Senhor, venha realmente fazer a diferença na tua vida, no teu viver. Gente, quão tremendo, quão grande presença, porção do céu nós temos recebido nesses dias. E eu peço ao Senhor, Senhor, manda mais, Senhor. Não deixa a nossa fé esmorecer. Nos faça cada vez mais amantes da Tua presença. Que nós não venhamos perder a paixão pela Tua presença, perder a paixão pela Tua obra, por fazer a Tua vontade. Seja num cantar, seja num pregar, seja num limpar o chão da igreja, os bancos da igreja. Viemos com o coração para adorar, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque isso é importante, irmãos. Isso é importante. Tudo que você faz na obra do Senhor tem um valor muito grande para Deus. Seja na intercessão. E Davi, não, eu vou vencer esse gigante. Olha a convicção que esse homem tem, que esse menino tem. Ele diz, eu vou vencer esse gigante, eu vou, em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado. E a Bíblia fala que Saul libera Davi. E vocês conhecem a história. A Bíblia fala que quando Davi ele vai ao encontro do gigante, o gigante vem ao encontro dele também. E quando os dois se encontram, a Bíblia fala que o gigante começou a afrontar Davi com diversas palavras negativas e quis plantar um terror sobre Davi. E eu tiro isso para a minha vida, como muitas vezes o inferno, ele se levanta para muitas vezes plantar um terror na gente, para mexer com o nosso psicológico, para nos desestruturar, para nos desestabilizar. A gente começa a ver as coisas acontecendo, um momento que às vezes não é muito favorável, e isso começa a mexer com o nosso psicológico, e a gente fica desestruturado. Mas querido, lembre-se que o Senhor é contigo. Lembre-se que há um Deus que vela por você, que há um Deus que te guarda, que há um Deus que é com você, que há um Deus que diz para você que Ele é contigo, que se você passar pelo fogo, Ele estará contigo, pelas águas elas não te afogarão, porque o Senhor é contigo. Pelo fogo a chama não vai arder em ti, porque o Senhor é contigo. Quando lançaram aqueles 3 jovens na fornalha de fogo, e Nabucodonosor ficou perplexo. Ele falou, caramba, não eram 3 que nós lançamos lá dentro, eu estou vendo 4, eu estou ficando doido. Porque o anjo do Senhor estava ali com eles, e a chama daquela fornalha não pôde os queimar, porque maior é a chama que havia dentro deles do que a chama que estava ali dentro da fornalha. Quando o fogo de Deus pega em você, quando a presença de Deus está em você, quando a unção de Deus está em você, maior é a presença dele. O mal não pode te tocar, a enfermidade não pode te afetar, a palavra negativa não pode te afetar, porque maior é o fogo que está em ti.
pastor, deixa eu lembrar o nome dele, Rafael Abelha, né? Ele ministrou algo tremendo ontem. Ele disse que ele lembrou de uma situação em que Paulo ele acendeu uma fogueira quando ele estava naquela ilha de, não lembro o nome agora, ilha de Malta, isso, obrigado, Tom. E quando ele acendeu o fogo, as víboras elas iam embora. E eu falei, cara, que tremendo isso, que legal. Quando nós acendemos a chama do Senhor, ela acende no nosso coração, na nossa vida, reflete tudo que é de ruim, tudo que é de venenoso, tudo que é de negativo tem que ir embora, porque a chama do Senhor está sobre nós. Porque nós expressamos isso, a chama do Senhor, ela arde no nosso coração, arde o desejo pela presença de Deus, arde o desejo em buscar a presença de Deus, e o mal não nos afeta, o mal não te afeta, quando você está seguro em Deus. As pessoas olham para você e dizem, cara, como é possível você passar por tudo isso e continuar mantido de pé? Porque a presença do Senhor é que te sustenta. O próprio salmista Davi disse, o Senhor é meu pastor, então eu não preciso de nada, nada me falta, porque eu tenho o pastor dos pastores. E ele enfrentou aquele gigante, e o gigante, depois que falou aquela baboseira toda, ele olha para o gigante e fala assim, olha, tu vem a mim com lanças, tu vem a mim com espada, tu vem a mim com escudo. Isso no versículo 45, ele diz, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Era como se ele dissesse, olha cara, tu amarra seu gogó, tá? Acaba agora, porque você está vendo um menino, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Se fosse depender da força de Davi, realmente não tinha vez para ele, mas com Davi estava o Senhor. Muitas vezes a gente olha para um cenário difícil, que você, com seus olhos lógicos, né? Com seus olhos, pela lógica humana, pelo pensamento lógico, você fala, cara, não tem como. Você olha um quadro crítico de saúde de alguém e você se sente até impotente. Você olha para uma situação social que mexe com você, que faz você chorar, e você se sente impotente muitas vezes, porque você talvez queria fazer algo, mas não pode, porque na sua cabeça fugiu do seu controle. Mas quando você entende que há um Deus poderoso, que não há limites para o nosso Deus, que os céus não podem o conter, quando você entende que há um Deus que faz milagre, que move o sobrenatural, cara, você começa a enxergar de forma diferente. Você olha para uma situação aparentemente difícil e você começa a acreditar que é possível, porque você serve a um Deus que é o Deus do impossível. Veja, quando os discípulos estão ali no barco e eles veem Jesus andando por sobre as águas, eles olharam aquilo e falaram, não é possível, eu devo estar com algum problema, não é possível que eu estou vendo isso. E lá vem Jesus andando nas águas, e eles ficaram impactados, alguns desacreditados, porque era uma coisa atípica, anormal de se ver. E eles começaram a pensar que fosse um fantasma. Não, só pode ser um fantasma, isso não é possível, não é possível que isso está acontecendo. E Jesus vem andando sobre as águas, e a Bíblia fala que quando Pedro ele viu aquilo, ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí Jesus fala, vem. E a Bíblia fala que ele pegou, ele saiu do barco e também começou a andar sobre as águas. Isso aqui é interessante, porque além dele ter visto o sobrenatural, ele moveu-se no sobrenatural de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Deus não quer que você veja apenas o sobrenatural. Deus, Ele quer que você mova no sobrenatural. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós olhamos para Pedro e só lembramos dos seus atos de negar Jesus, enfim. Mas nós muitas vezes nos esquecemos dessa coragem que ele tinha, essa prontidão que Pedro tinha. Você vai ver
inúmeras vezes na Bíblia, Pedro sendo o primeiro a se prontificar, porque muitas vezes o que Deus precisa é do nosso posicionamento. Eu acho que essa palavra posicionamento tem sido meio que um rema para nós nesses dias. Posicionamento de servo, posicionamento de filho de Deus. Alguém que se posiciona em meio ao caos, alguém que se posiciona em meio às tragédias, em meio às lutas. Alguém que esteja disposto a encarar. Não, eu vou, se o papai está mandando, eu vou andar, eu vou mover o sobrenatural, eu vou andar sobre as águas. Você vai mover o sobrenatural do Senhor, eu profetizo isso para você. Você vai ouvir a voz de Deus falando, vem, você vai em nome de Jesus. Você vai ouvir Deus dizendo, vem filho, e você vai pedir a Deus capacidade, Ele vai te dar em nome de Jesus. Você vai mover o sobrenatural, você vai chegar na tua casa, você vai repreender o mal, e o mal vai bater em retirada. Você vai chegar no teu bairro e você vai repreender, e o mal vai bater em retirada. Você vai estar dentro de um ônibus e você vai orar a Deus, e Deus vai dar o livramento, porque você vai mover o sobrenatural do Senhor, o sobrenatural de Deus na tua vida. Nós precisamos nos mover. Tudo isso vem quando nós nos movimentamos, irmãos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Mateus 25, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E o texto continua, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E continua, e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Entenda, tosquenejaram todas e adormeceram. Ora veja, todas adormeceram. Todas podem adormecer, mas a diferença está em quem tem azeite e em quem não se preocupa em buscar o azeite. É possível que todos durmam, é possível que todos se despojem, mas uma coisa é eu me despojar nos braços do Pai, num lugar de refúgio, e outra coisa é eu me despojar no meio da guerra, no meio do enfrentamento. Você lembra de Jonas? De Jonas, do profeta Jonas? O navio estava para quebrar, para afundar. Os caras desesperados, o chefe do barco tendo que jogar as bagagens, tomando prejuízo para poder aliviar o peso do barco. E aonde está o Jonas? Jonas está dormindo no porão. E você lembra que o chefe do navio disse para Jonas: o que tu estás fazendo aí, dormente? Tu não vê que o navio está para quebrar-se? Tu não vê que o navio está a pique? Porque uma coisa é dormir em Deus, é descansar em Deus. Outra coisa é dormir no sono da indolência. E Deus está nos despertando a nos despertarmos. Deus está nos mostrando que estamos em momento de enfrentamento e que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos guerrear. Eu sempre brinco com o pessoal, quando o pessoal vem falar comigo, eu falo: gente, vamos guerrear. Mas nós precisamos guerrear. Nós precisamos estar na torre de vigia. Você é a atalaia de Deus. Você é a atalaia de Deus. Entenda isso, vou repetir de novo. Você é a atalaia de Deus. Você é profeta de Deus. Você é homem de Deus e mulher de Deus. E o profeta de Deus, ele traz juízo. O profeta de Deus traz a mensagem. O profeta de Deus é intermediário. Veja, quando um profeta chegava numa cidade, o povo estremecia, porque ou era uma coisa muito ruim ou era uma coisa muito boa. A mensagem que vinha carregada, que vinha junto com o profeta. E nem sempre o profeta ele vinha com melzinho na chupeta. Na maioria das vezes o profeta vinha trazendo um juízo para a nação. O profeta vinha dizer: você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Você tem que deixar o teu pecado. Você tem que se converter. O problema é que hoje nós queremos que Deus se adeque a gente, e nós não queremos nos adequar a Deus. Nós queremos ouvir aquilo que convém a nós. Mas quando a palavra é dura, não, aquele profeta ali não estava com Deus não, hein? Não gostei daquela palavra não. Foi muito duro. Querido, o Pai corrige a quem ama. O Pai nos bate muitas vezes para nos ver crescer, para nos ver romper. Uma coisa que minha mãe sempre dizia, que eu guardo isso no meu coração, ela diz: meu filho, é muito melhor a gente ouvir uma verdade amarga do que uma mentira doce. E a gente muitas vezes quer um melzinho na chupeta.
A gente quer adulação, quer oba-oba. E Deus está dizendo para nós: desperta, igreja. Desperta. Mova o sobrenatural. Se mova na minha presença. Se mova, eu quero te usar. Eu tenho mais para derramar sobre a tua vida. Me adore com mais intensidade. Gaste tempo e energia na minha presença. Adore, busque, me busque, você vai me achar. E o texto de Mateus 25 diz: e as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. A Bíblia fala: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam e repararam as suas lâmpadas. Aí as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo para elas: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E a Bíblia diz que, tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Aí depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondendo disse: verdade vos digo que não vos conheço. E o texto termina no versículo 13 dizendo: olha, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe, nós não estamos nos preparando para a vinda do anticristo. É uma coisa que às vezes a gente entra em confusão. Eu quero estar na glória. Eu preciso me preparar para a vinda do Senhor, não para a vinda do anticristo, não para a vinda do destruidor. Porque muitas vezes a influência que as pessoas têm é uma coisa, um pensamento até meio que de medo. Mas você tem azeite em suas vasilhas? Quem tem azeite descansa no Senhor. Quem tem azeite fica firme em Deus, porque sabe que a qualquer momento a trombeta vai soar e você vai estar preparado, porque você tem azeite em suas vasilhas. Amém? Então a gente precisa se preparar para estar com o Senhor. Eu não tenho que me preparar. Não, porque o mundo vai acabar, porque... e criar aquela histeria, aquele sentimento de pânico. Isso acaba se tornando uma opressão. Mas eu preciso entender que quando eu estou firmado em Cristo, então eu descanso, porque o noivo vem. E quando o noivo vier, eu quero abraçá-lo, eu quero sentir a sua presença, eu quero vê-lo face a face. Amém, irmãos? Que Deus essa noite te capacite de coragem. Que Deus te dê a coragem de Davi. Que você rompa em Deus. Que você mate esse gigante maldito que muitas vezes nos assola, nos intimida, nos amedronta, mexe com o nosso psicológico. Que Deus te dê a capacidade, que Deus coloque uma pedra no teu alforje e você derruba esse problema, esse gigante, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus é contigo, irmãos. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: Deus é contigo. Diz com força. Diz com... Fala forte, Guilherme. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Você lembra de Josué? Josué, Moisés, meu servo, é morto. Você vai fazer esse povo atravessar esse Jordão. E ele diz: olha, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não temas, porque eu serei contigo. Deus diz isso para nós hoje: eu serei contigo. Em meio à dor, em meio à pandemia, em meio aos momentos difíceis, Deus está conosco. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Sereis exaltado entre as nações, sereis exaltado sobre a terra. Deus está conosco. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.